Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou a Michele Cabral e vamos dar continuidade ao Projeto Enem, uma parceria entre SESC e o Popular. A nossa segunda aula é muito especial, atendendo aos temas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Para te auxiliar com esse conteúdo, vamos receber os professores Dal, Stephanie, Guilherme e André. Aproveitem o conteúdo e boa aula! Olá, sou Dalcivão, professor de Filosofia, e hoje nós vamos falar um pouco de que modo essa área do conhecimento é tão importante para o desenvolvimento humano e de que forma também esse surgimento da filosofia, essa origem da filosofia, aparece na prova do Enem. Primeiramente, é necessário nós compreendermos esse processo de ruptura da filosofia com o saber mitológico, que também pode ser chamado de saber cosmogônico. A filosofia ela surge com uma intenção de explicar a origem das coisas, né? De uma forma questionável, de uma forma que não haja possibilidades de anular a liberdade racional. Enquanto o mito, nós vamos tratar o mito como uma forma de narrativa. Uma narrativa para explicar a origem das coisas, só que ele não poderia, em hipótese alguma, ser questionado porque era um decreto dos deuses. Quando nós recorremos para as questões que surgem desse período na prova do Enem, nós vamos ver que os pré-socráticos aparecem com muita propriedade na prova. Por quê? Porque é o primeiro grupo de filósofo, né, que trabalha com essa condição de tentar descobrir a origem das coisas utilizando os recursos, os elementos da natureza. Por isso que eles também são chamados de pensadores da natureza. E esses pensadores, eles buscavam o quê? O arqué. O arqué é o princípio de onde tudo se origina. Por exemplo, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele vai dizer que o arqué, ou o princípio de onde tudo se origina, é a água. Então eles utilizavam os elementos da natureza para explicar a origem do universo. Coisa que a mitologia fazia, né? Tentava também explicar essa origem, só que de uma forma de narrativas que não poderiam ser questionadas. Partindo desse primeiro princípio, desses autores que nós chamamos de pré-socráticos, que trabalham com o surgimento da filosofia, nós podemos também dar sequência com a condição de Sócrates, que é uma figura muito marcante nessa filosofia antiga. Então, Sócrates, um autor que é considerado um pensador da juventude, porque trabalhava muito essa questão do diálogo socrático, e o diálogo socrático é muito importante, que geralmente tem esse Sócrates contido na prova do Enem. Sócrates trabalha muito essa questão do diálogo. E duas condições eminentemente marcadas no discurso, no diálogo socrático, são as suas duas fases. Atentem-se a essa dica. Uma é chamada de ironia e a outra é denominada de maiêutica. Ironia era uma forma que Sócrates tinha, que ao estabelecer um diálogo com seus interlocutores, ele lançava uma pergunta. E de imediato aquele sujeito dava uma resposta e ele continuava aquele diálogo. Mais adiante ele lançava a mesma pergunta, só que num momento diferente, e aquele jovem dava uma resposta diferente da que ele havia dado anteriormente. Logo, ele ia mostrar a contradição entre a primeira e segunda respostas que eram dadas pela mesma pergunta que foi lançada. E aí ele passava para essa segunda fase, que é a maiêutica. Maiêutica significa trazer à luz, esclarecer, deixar claro, tirar todos os equívocos, imprecisões e erros do conhecimento. Então, basicamente, esse é o pensamento de Sócrates que é exigido na prova do Enem. Uma outra figura muito emblemática também, que ainda faz parte desse período clássico da filosofia, é a filosofia platônica. Uma filosofia que consiste na base idealista, no mundo idealista. Nós vamos ver que toda a estrutura de pensamento de Platão é uma estrutura voltada para o idealismo, né? Ele idealizou como seria um modelo de governo, um modelo de sociedade, um modelo de Estado para o povo ateniense, né? E aí, o que mais é exigido na prova do Enem em relação ao período platônico, ou seja, ao pensamento de Platão, é a teoria das ideias de Platão. Essa teoria das ideias de Platão, ela consiste em dois mundos, prestem bem atenção. O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, Platão vai destacar o mundo das ilusões, o mundo das aparências e o mundo das sombras.
Esse mundo para Platão, ele não é um mundo confiável, porque ele não traz um conhecimento seguro. Já o outro mundo, que é o mundo inteligível, é o mundo das ideias claras, é o mundo racional em que nós podemos alcançar um conhecimento verdadeiro. Saindo dessa filosofia platônica, nós temos ainda uma outra grande expressão que faz parte desse primeiro bloco da filosofia grega, né, que faz parte do surgimento da filosofia, que é uma grande expressão chamada Aristóteles, que Aristóteles foi discípulo de Platão. Né? Então Aristóteles, por mais que ele tenha sido envolvido, né, desenvolvido pelo pensamento platônico, ele não vai ser um fiel seguidor de Platão. Né? Então nós vamos ver que a diferença do pensamento de Platão para o pensamento de Sócrates, porque do pensamento platônico para o pensamento aristotélico, porque o pensamento aristotélico dá a possibilidade de trabalhar com o mundo experimental, coisa que na teoria platônica isso não tinha condições. Então é importante observar esse primeiro período da filosofia que surge desde os pré-socráticos, né, passando por Sócrates, passando por Platão e finalizando em Aristóteles. Então, observem bem esse período, porque esse período comumente ele está contido nas provas do Enem, trabalhando essa genialidade da filosofia grega. Desejo a vocês uma excelente prova e que vocês tenham muito cuidado com essas expressões que geralmente podem trazer confusões para vocês. Então, lembre-se, mito, vocês não podem imaginar que mito seja uma verdade ou uma mentira. Mito é tratado como uma forma de narrativa para explicar a origem das coisas, só que de maneira indubitável. Não poderia ser questionado. Um grande abraço para vocês e uma excelente prova. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie e vou acompanhar vocês em alguns minutinhos para falar de um tema bastante importante, Enem. Enem está chegando. Aquele desespero, aquela angústia, sem sabermos se vai dar certo, se estudamos o suficiente ou não. Mas o importante é continuar com os estudos até os últimos dias. Então, neste aspecto, vamos falar um pouquinho sobre arte. Todas as vezes que falamos sobre arte, nós precisamos definir algum significado. E qual é o significado de arte ou de artes? Só que aqui, para falar disso, nós teremos um pensamento específico para o Enem. Então, nós vamos falar de arte no século XX. Para falar de arte no século XX, vamos voltar algum tempinho atrás. Quando nós falamos de arte em culturas antigas, nós falamos de arte muito mais relacionada a aspectos culturais, comportamentais, de civilizações antigas. Quando nós chegamos na Grécia, os gregos criaram o termo que nós conhecemos como arte, que foi bastante instaurado, foi bastante constituído pelos europeus. Essa arte, que nós dizemos arte com A maiúsculo, de quadros, telas, com altos valores monetários, essa arte foi bastante instaurada pela Europa, principalmente posterior ao Renascimento. Depois disso, tudo que nós conhecemos basicamente como arte, que está nos museus, foi produzida pelos europeus. Levando em consideração que, se pensarmos que a arte é produzida por pessoas, e todos os tipos de pessoa podem produzir, esse pensamento estaria errado. Mas aqui nós vamos levar em consideração o seguinte: nós temos arte popular e arte erudita. Nesse conceito de arte com A maiúsculo, nós estamos falando de arte erudita. Nós temos uma elite própria que produz essa arte, uma elite própria que também consome essa arte. Quem nunca viu bons leilões de arte onde telas são arrematadas por milhões de dólares? Isso é mais comum do que nós imaginamos. Onde que eu quero chegar com vocês? No século XX, nós tivemos muitas transformações. Essas transformações ocorreram durante toda a presença do ser humano na Terra. Mas o século XX está bem pertinho da nossa realidade. Naquele momento, o mundo passava por transformações tecnológicas, econômicas, sociais, políticas. E a arte, ela é um reflexo da sociedade pela qual o homem vive. Se o mundo muda, a arte também muda. A arte no Enem ela é baseada, basicamente, em acontecimentos a partir do século XX. Professora, eu vou ter que decorar nomes de artistas, obras? Não, não se preocupe com isso.
O Enem já tem consciência de que a possibilidade de você saber nomes de todos os artistas e de todas as obras é humanamente impossível, visto que nós temos produções que acontecem diariamente. Então, você não precisa decorar. Partindo desse ponto, vamos analisar 4 situações que são extremamente importantes para que você vá sentar e fazer essa prova. Primeiro, você vai ter que analisar as diferentes manifestações artísticas. Então, perceba quais são essas manifestações. Quadros, telas, esculturas, performances, essas são distintas entre si. Contextos históricos e sociais. Quando um artista produz, ele produziu por algum motivo. Fica mais uma dica para vocês. Terceiro ponto, pensar na ideia que está por trás de cada trabalho. O século XX trouxe a ideia do conceito da obra. E o que é isso? O significado da obra não tem tanta importância quanto o processo de feitura. Então, a ideia, o conceito da obra é muito mais importante do que propriamente o que ela significa em si. Quarto e último ponto, discurso e registro histórico. Essa obra foi criada por alguém, em algum tempo, e teve algum reflexo. Bom, partindo desse pensamento, o século XX nos trouxe as vanguardas artísticas. Então, nós vamos começar por essa análise com as vanguardas artísticas produzidas pela Europa. Então, nós temos expressionismo, fauvismo. Notem que fauvismo e fauvismo têm escritas diferentes, mas ambas as escritas estão corretas. Nós ainda temos cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Por que elas são chamadas de vanguardas? Vanguarda é um termo militar vanguarda é um termo militar que direciona tropas que vão sempre na frente fazer reconhecimento de terreno. Esses 6 movimentos que eu citei para vocês foram movimentos que promoveram mudanças, que promoveram inovações. Essas inovações, naquele momento, foram consideradas como diferentes, como grandes novidades. Isso era inédito. Então, por esse motivo, estas foram chamadas de vanguardas artísticas. Delas surgiram diversos outros movimentos. Esses outros movimentos fazem parte do modernismo. E aqui nós temos uma diferença: modernismo europeu, modernismo brasileiro. Ainda antes de falarmos do modernismo brasileiro, as vanguardas artísticas europeias nos trouxe fatores bastante interessantes. Um deles é o fato de que esses movimentos eles acontecem quase que simultaneamente em países diferentes. Expressionismo na Alemanha, fauvismo na França, cubismo na França, futurismo na Itália, dadaísmo na Suíça, surrealismo na França. Mas isso não levava em consideração que eles ficavam limitados somente nesses espaços. Agora, falando de Brasil, modernismo brasileiro. Em 1913, o Brasil tem o primeiro contato com o modernismo através da chegada de um artista chamado Lazar Segal, onde fez sua primeira exposição no Brasil. A partir disso, movimentos internos com Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, fizeram com que nós chegássemos à Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte em si foi um grande fiasco, ditos por alguns, por outros não. Mas é importante considerar que pós-Semana de 22, nós tivemos diversas mudanças na produção que nós temos artística nacional. E graças a esses 2 momentos, a gente vem mostrar o que o Enem mais cobrou até hoje. Arte contemporânea. Aquela arte que nós temos a maior dificuldade de compreender, porque ela é difícil. Trago para vocês uma obra de uma artista brasileira chamada Beatriz Milhazes. A obra dela chama Meu Limão e ela foi arrematada por $2 milhões em um leilão. Esse foi o maior leilão promovido pelo Brasil, por um artista brasileiro. Esse é o que nós temos como arte contemporânea. A arte contemporânea tem uma das cobranças maiores na prova. Além da arte contemporânea, nós temos também elementos básicos das artes plásticas, as vanguardas europeias, como já citamos, elementos básicos da música, música no século XX e as artes em tempos anteriores. Mesmo não sendo citado, leve em consideração que todo conhecimento de arte que você tem vai fazer toda a diferença na hora dessa prova. É uma prova tranquila, não se sintam nervosos, acredito que vocês estão preparados. Estudem, tirem suas dúvidas, deixo para vocês um grande abraço, todas as energias positivas e
Vai que essa vaga é sua. Um beijo grande. Olá, meus alunos, olá, meus queridos, conhecidos, até mesmo desconhecidos. Professor Guilherme aqui para poder ajudar vocês nessa nossa atividade, nesse nosso projeto. Professor Gui, com 10 anos de experiência, formado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduação e cursando especialização em área de economia. Nós vamos falar, pessoas, sobre o poder do voto na República Brasileira. A história, como diria Mark Bloch, é uma ciência que nos coloca uma reflexão sobre o tempo e o espaço. Trabalhar a história significa entender o ser humano em um determinado lugar e um determinado tempo, um local e um momento. História do Brasil é um assunto muito recorrente no Enem e, de uma maneira bem resumidinha para vocês, de uma maneira bem didática, como diria o sentido da educação, que é transpor o conhecimento, nós dividimos a história do Brasil em 3 fases. A fase colonial, a fase imperial e a fase republicana. A fase republicana, ela começa no dia 15 de novembro de 1889 e sucede até os dias atuais. Por que eu estou trazendo para vocês o poder do voto na República? Porque a República, a primeira etapa, ficou conhecida como República das Oligarquias. Digo mais, meus queridos e minhas queridas, oligarquia porque significa óligos, poucos, poucos no governo. A primeira etapa, ao sentido estricto senso, era a República dos Militares. Adiante, nós chamamos de República Oligárquica. E um assunto que é muito cobrado, basta vocês olharem nas últimas provas, é a questão que trata sobre o coronelismo. Afinal, meus queridos e minhas queridas, o que é coronelismo? O que é República Velha? O que nós entendemos por República Café com Leite? Vamos trabalhar esses conceitos, vamos interpretar essas relações políticas da sociedade brasileira como um fenômeno que nós vamos aprender. Olhem todos, por favor, nessa imagem. Temos claramente uma construção iconográfica, inclusive a fonte está aí para vocês na legenda da figura 1. Nós temos 2 personagens indicando para votar em um determinado. Percebam, o determinado candidato é o que está se mostrando. Eu quero que vocês entendam que a República Oligárquica, da República de poucas famílias no poder, é uma característica muito presente no Brasil da primeira metade do século XX. É um assunto, olha a dica, recorrente no Enem para vocês. República primeira fase, República Oligárquica. Vou conceder a definição para que todos possam compreender. O voto de cabresto é uma expressão dada pela junção de 2 palavras. Então, é o voto de cabresto. Cabresto vem do latim capistrum. Significa o quê? Capistrum, mordaço ou freio. Era um voto direcionado, era um voto encaminhado, geralmente ligado à condição econômica dos próprios coronéis, que eram os candidatos. O voto de cabresto e a República Velha nos trouxe algumas consequências que mudarão com a chegada de Vargas ao poder. Vocês observem aí, por favor, que o voto não é pensar ele apenas como instrumento de ir lá na urna e colocar uma cédula. O voto é como resultado de várias ações desse período da República Oligárquica. Não raramente, os coronéis utilizavam de subterfúgios, utilizavam inclusive de força para que as pessoas pudessem votar em seus candidatos. Entre aspas, eles mesmos. Por isso que nós usamos a expressão curral eleitoral. Ou seja, quero que vocês entendam que até 1930 era assim que vigorava, mas a partir de 30 é um momento novo na história do Brasil, que nós chamamos de Era Vargas. Olhem, por favor, nas próximas eleições, o que nós temos? As pessoas votando e seguindo uma orientação. Olha uma questãozinha para que todos possam aqui se atentar bem plenamente no nosso conteúdo. O coronelismo, me ajuda aí, vamos responder juntos, era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais, geralmente os latifundiários, os coronéis, e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado, antes que qualquer predomínio do coronel. Nessa concepção, o que seria coronelismo? Gente, estagnação da dinâmica urbana não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Centralização de decisões administrativas, tampouco. Olhem aí para nós, meus queridos. Um sistema político nacional com base em barganhas. Prof. Gui, o que são barganhas? Negociatas, conchavos, com base em barganhas entre o governo e os coronéis, com a prática de ações clientelistas. Ações que eles estabeleciam comunicações. Professor, quando isso muda? Com a chegada da Era Vargas.
Mas a Era Vargas é para outro momento da nossa história. Se liga aí, gente, na nossa dica. Procure informações sobre a República Oligárquica. Espero que todos gostem do que nós estamos aqui para proporcionar a vocês. Olha, só um detalhe, para poder finalizarmos, nós colocamos mais uma questãozinha. O coronelismo foi um fenômeno político. Olha só, para vocês fixarem o conteúdo. Tinha como uma das suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada ao quê, gente? Uma sociedade de uma estrutura, ou seja, uma condição social agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Muito obrigado a todos vocês. Oi, tudo jóia? Pessoal, meu nome é André Caiado, professor de Geografia aqui do Sesc Cidadania, e a gente está aqui para ajudar vocês com as melhores dicas para o seu Enem, tá? Um dos rankings que nós temos hoje no Enem está associado às questões urbanas, à sociedade urbana, os problemas urbanos, e a gente vai trabalhar sobre a questão hoje da urbanização no mundo, no Brasil, os principais problemas que ocorrem. Tá, primeira coisa, quando nós falamos de urbanização no mundo, nós temos que lembrar que a sociedade nem sempre ela foi urbana. Se você parar para pensar um pouquinho e pegar as principais pesquisas, nós descobrimos que a primeira civilização, as primeiras cidades, elas ocorreram ali há 5.000 anos antes de Cristo, que foi na região da Mesopotâmia. Lembra aquela região onde hoje é o Iraque, Rio Tigre, Rio Eufrates? Então, naquela região, nós tínhamos o início das primeiras cidades. Quando você para para pensar, então, nossa, então tem aí mais de 6.000 anos atrás, essas primeiras cidades vieram surgindo. Mas o que intensificou esse processo? Se a gente pega, por exemplo, os dados de 1900. Em 1900, nós temos uma taxa de 13%. Perceba que de 5.000 anos antes de Cristo para 1900 foi um processo muito lento. Milênios aconteceram e esse processo de urbanização era bem lento. Porém, quando nós pegamos de 1900 e vamos, por exemplo, para 2012, nós temos um salto muito maior desses números. Vamos para 53%. O que fez acelerar em um período aí um pouco menor que 100 anos, um pouco maior que 100 anos, um aumento, cara, de quase 400%, foi o processo da indústria. Quando nós falamos de urbanização, a gente tem que lembrar da indústria. A Revolução Industrial começa quando nós falamos ali no século XIX, no século XX, a primeira Revolução Industrial no século XVIII, aí depois século XIX, século XX, nós temos as etapas das revoluções industriais. E hoje, da chamada quarta Revolução Industrial, a Revolução 4.0, a Indústria 4.0, a gente observa que houve um processo de aceleração nesse processo de urbanização. Então, a urbanização está associada à indústria. Nós temos que lembrar que esse processo de mundo urbano está associado à criação de empregos nas zonas urbanas e o processo de mecanização que aconteceu no campo. O processo de mecanização da Revolução Verde, certo? Ela vai acelerar o processo de urbanização. Perceba, por exemplo, no Brasil. Quando nós falamos no Brasil, e se a gente observar bem os dados, nós percebemos que da década de 60 para a virada da década de 70, o Brasil se transforma como um país urbano. E a gente vai observar que para se transformar o país urbano é necessário mais de 50% da população brasileira. Da mesma forma quando nós falamos da mundial. Mais de 50% da população mundial estando nas cidades, nós temos um mundo urbano. Então se a gente relembrar aqui, ó, nesse conceito que eu acabei de citar, em 2012 é quando nós conseguimos ter um mundo urbano. Perceba que é muito novo esse conceito de urbanização para o mundo. Mesmo que o Brasil, se a gente observar, aconteceu bem antes, década de 70, em relação ao mundo que foi 2010. Isso trouxe problemas. Por quê? Nesse processo acelerado de urbanização, nós vamos observar que nos países considerados subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, nós tivemos um processo de urbanização de forma muito acelerada. E esse processo de forma acelerada criou graves problemas urbanos. E nós vamos falar sobre eles. E já os países desenvolvidos já vão ser caracterizados por um processo um pouco mais lento e gradual, e tanto que hoje eles têm os benefícios desse processo. Tiveram problemas urbanos, passaram por reformas urbanas no século XX, mas hoje no século XXI tem seus benefícios, tá? Então vamos conversar agora sobre esses problemas socioculturais, ambientais e econômicos, e é onde as questões do Enem geralmente caem nesses termos específicos. Impermeabilização do solo está associada às cidades, que é você trazer um processo do asfalto. Com o asfalto, com o acinzamento das cidades, o escuro, acaba tendo um processo de albedo, o albedo é reduzido. Para quem não lembra o que é albedo, nós vamos relembrar que é o processo de reflexão.
Então, quanto menor a albedo, menor a reflexão solar. Isso promove as chamadas ilhas de calor. E isso está associado à carência das áreas verdes. Então, a gente percebe que a ilha de calor está associada ao processo de permeabilização do solo, processo do cinza na cidade, do escuro na cidade, da questão do asfalto, do cimento. Tudo isso reduz o albedo. Diferente, por exemplo, de áreas polares, que nós temos albedo de 90%. Quer dizer, 90% tudo é refletido. Então, nós vamos observar que dentro das ilhas de calor, dentro da impermeabilização do solo, que são os problemas socioculturais, problemas, na verdade, econômicos, problemas ambientais, também gera as inundações, ok? Beleza. A poluição atmosférica e sonora está associada a esse processo de urbanização, né? Vamos relembrar aí os GEs, os gases de efeito estufa. Nós temos o dióxido de carbono, nós temos o metano, nós temos os óxidos de nitrogênio, que são todos gases chamados GEs, gases de efeito estufa, que nas cidades têm uma alta concentração. Nós temos dentro das cidades volumosas produções de lixo devido à quantidade e aglomeração de pessoas, e nós percebemos que uma das pontas, né, de solução é desenvolver o saneamento básico, que é outro conceito importante. E lembrar que o saneamento básico é uma pauta extremamente desigual no Brasil. Enquanto nós temos regiões, como a região norte, que nós temos em torno somente de 13% das cidades da região norte tem menor processo de saneamento básico, não tem coleta de esgoto, tratamento de esgoto, diferente de regiões como, por exemplo, a do Sudeste, que vai ter uma concentração muito maior, tem uma infraestrutura de saneamento básico melhor. E lembrando que saneamento básico não é somente tratamento de água, não é somente coleta e tratamento de esgoto, está associado à coleta de lixo, os resíduos sólidos, está associado ao processo de asfalto, está associado à criação de galerias para drenagem da água nas cidades, para que não ocorram as inundações, está associado também até mesmo à iluminação pública, tá? Saneamento básico. Quando nós falamos outro conceito importante sobre os problemas socioculturais, ambientais e econômicos, a especulação imobiliária ela entra como um agente importantíssimo. Eu vou falar, nesses 3 últimos Enem, caiu 3 questões associadas à especulação imobiliária. Então, se liga só. Nas especulações imobiliárias, a gente vai perceber que especulação imobiliária, comprar barato para vender caro. Isso promove um processo chamado de suburbanização, que é o crescimento das periferias, onde a cidade começa a se expandir, começa a crescer. E nisso gera processo de segregação socioespacial, onde, em condomínios fechados, uma elite consegue se envolver ali como um antigo feudo, cheios de entraves, que se protegem, né, da violência urbana, que é outro problema dentro da nossa sociedade. E com isso, nós temos um crescimento horizontal das cidades, um engarrafamento quilométricos que gera uma imobilidade urbana, diferente do que nós queremos de mobilidade. Tudo isso está associado ao processo de macrocefalia urbana, que está associado ao processo de metropolização do crescimento das cidades e do crescimento das metrópoles, que promove até mesmo o conceito de conurbação, quando duas cidades se conectam nas suas malhas urbanas. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado e bom Enem para vocês.